Olá, boa noite, tudo bem? Saudades de vocês. Vamos comentar, vamos pensar, reflexionar. Ideia fixa. Existem pessoas que, não podendo realizar o trabalho em que outras se encontram sinceramente empenhadas, procuram denegri-las, já que não possuem imaginação e força para construir, tentam lançar por terra o que os outros constroem. Vamos dar uma paradinha para que a gente entenda isso aí. Na realidade, nós hoje vivemos com diversos pensamentos. Há uma grande diferença de pensamentos, de atitudes, de ações das pessoas. Nós vivemos numa sociedade que nos cobra muito. Nós vivemos no meio de pessoas que, ao perceber que nós nos empenhamos em fazer algum trabalho, em fazer alguma atividade que faz crescer, que ajuda, que esclarece, muitas pessoas, elas não se sentem satisfeitas, elas não se sentem bem. E isso a gente pode até falar que é inveja, né? A inveja pela qual a pessoa não se sente capaz de fazer aquilo que o outro está fazendo, de fazer algo até de melhor que o outro está fazendo, que não oferece nenhum tipo de trabalho, de esclarecimento, seja o que for, para ajudar o próximo, para esclarecer as situações, para esclarecer um estudo, para facilitar no trabalho. Então, estas pessoas incapacitadas, quando elas realmente não conseguem, por mais que elas tentem, mas ela quer copiar o outro, ela quer fazer igual ao outro, que a gente sabe que isso não pode ser, que cada um de nós somos uma pessoa e cada um de nós tem uma forma de expressar, tem como lidar com determinadas situações, uma compreensão mais ampla ou não. Enfim, cada um é cada um. Então, se eu faço um trabalho que eu consigo me sair bem nesse trabalho, nada mais justo de que eu possa colocar à disposição de outras pessoas. No entanto, nós sabemos que muitas pessoas não se sentem satisfeitas com isso, né? Elas querem saber tudo, elas acreditam fazer tudo e, no entanto, não fazem. E aí, quando vê que outras pessoas se capacitam para tal, elas se sentem mal. Então, elas tentam destruir essas pessoas de diversas formas, através do pensamento, através de suas atitudes, forçando determinadas situações, criando, imaginando até coisas que não acontecem, mas que para ela é muito verdadeiro. É difícil quando temos criaturas no nosso meio que têm ideias fixas. É da forma dela, do jeito dela, como ela entende. Ou que tenta copiar o outro, que suas citações são dos outros porque ela não se sente capaz dela própria colocar os conhecimentos dela, no mínimo que seja, para ser exposto. Então, isso é uma desconstrução do que as pessoas fazem no meio que vive, no lar que vive, na escola, no grupo de trabalho, nas suas casas de orações. Não é bom. Claro que não é bom. A inveja sempre destrói, e destrói primeiro aquele que a sente. Porque o invejoso, ele se preocupa tanto em procurar, tentar ser melhor, mostrar que pode ser melhor, que tudo que ele faz é melhor, que ele nada faz. E por não fazer e ver o outro crescer, e ele está ali estacionado, ele parte para um tipo de agressão silenciosa que o prejudica, mas também prejudica aquele que ele está emanando os seus pensamentos. E diz mais assim:
Ignoram que as palavras, por mais contundentes, não destroem e que se edifica sobre a argamassa do suor digno. Os que, permanecendo de braços cruzados, invejam a capacidade de realização dos semelhantes, perdem a paz e se entregam a gradativo processo de abatimento moral de consequências imprescindíveis. É verdade, o invejoso, quando ele não consegue se realizar, quando ele não consegue fazer algo de melhor por ele próprio e ele passa a invejar a capacidade que o outro tem, ele simplesmente perde a paz dele, né? Ele se sente tão incapacitado que ele não sabe mais o que fazer a não ser destruir alguém que ele vê que no momento está se sobressaindo, está se esforçando, está se melhorando, está evoluindo. E isso é um processo muito perigoso para as pessoas invejosas, porque elas terminam decaindo, elas terminam entrando num processo de abatimento, como diz a própria leitura, e entrando num processo de obsessão também. Então ele diz o seguinte: são muitos o que, imperceptivelmente, assim adoecem e viciam o espírito na crítica maledicente. Muitas pessoas, elas passam a criticar o outro, não precisa nem ser verbalmente, através do pensamento. Quando as pessoas começam a criticar o outro, ele torna isso uma viciação. E uma outra coisa é que eles procuram oportunidades. Eles ficam no silêncio e quando surge uma oportunidade, essas pessoas começam contra-atacar. Ou começam a atacar, na verdade. Então elas criam situações, elas jogam situações para que ela tente se mostrar, ela quer se opor, mas para ela se opor, ela tem que se colocar em alguma posição. E também isso é uma das coisas que vai adoecendo o espírito. E quando isso a criatura não se apercebe. E a maledicência ela vai crescendo e ela vai se tornando muito mais difícil para que a pessoa se perceba que ela já está doente. Então ele diz assim: quando percebem que enveredaram por difícil caminho, não raro estimulados por terceiros que, com tal estratagema, logram tirar partido, querem voltar atrás e não conseguem. É aquele ato da obsessão silenciosa e que vai a cada momento penetrando sutilmente, e quando a pessoa se apercebe que ela se enveredou por um caminho errado, que ela deixou que outras pessoas o envolvessem, então ela não sabe mais como voltar, perde o caminho de volta. É preciso aí que ela busque ajuda, busque orientação para que ela possa se libertar dessas ideias fixas, porque são ideias enfermiças, bastante complexas e que levam a obsessões graves, obsessões que muitas vezes são causas anteriores que estão ali adormecidas e que a pessoa, em algum momento, ela desperta para a sua própria queda, a sua própria doença. Então é o seguinte: combatemos em nós com determinação e coragem os quadros de auto-obsessão alimentados por instrumentos encarnados e desencarnados que nos utilizam para colimar os fins escusos que se propõem a alcançar sem assumirem responsabilidades pelos seus atos. Se não conseguimos pensar em outra coisa que não seja algo ou alguém que aparentemente nos incomoda, recorramos sem mais demora aos préstimos da assistência espiritual, do passe ou então de um psiquiatra competente. Então, meus amigos, se nós procurarmos nos observar mais um pouquinho, nossas atitudes, nossas falas, isso seria bem importante para não cairmos nessas situações. Não é muito raro que isso aconteça. Isso é uma coisa que acontece com qualquer um de nós, quando nós
deixamos que desperte em nós o sentimento da inveja, quando deixemos que os nossos irmãos menos esclarecidos comecem a trabalhar em nossa mente e nós não nos apercebemos dessa situação, lamentavelmente vamos cair em graves situações obsessivas. É muito importante que nós possamos nos avaliar e que avaliemos também os conselhos alheios, sejam de encarnados ou sejam dos nossos irmãos desencarnados que querem nos ajudar e que vem trazendo para nós, através de alguma situação ou mesmo de alguma mensagem de alerta, para que despertemos, saiamos dessa letargia em que muitas vezes nos encontramos, porque simplesmente nós não queremos aceitar que o outro pode sim ser diferente de nós. A diferença existe para o crescimento, para a evolução. É preciso que nós possamos respeitar as diferenças. Beijos!